Você já se perdeu alguma vez? E mesmo com um celular nas mãos, não foi capaz de se localizar ou encontrar o caminho de volta? Então assista esse vídeo até o final. Vou compartilhar diversas dicas importantes que podem te ajudar no planejamento de uma rota ou se localizar caso esteja perdido. Essas dicas podem ser úteis tanto na cidade, como em trilhas ou estradas de terra. Elas são a base para o uso de diversos dispositivos de GPS, seja ele um aparelho de GPS ou um celular com aplicativo. Por muito tempo as pessoas fizeram uso das estrelas, rios, montanhas, além disso, usavam ferramentas como mapas, bússola, e várias outras para auxiliar na navegação, mas hoje em dia a tecnologia colocou tudo isso na palma de nossas mãos, dentro de um aparelho receptor de sinal de GPS. É comum as pessoas saírem de casa para um simples passeio em uma trilha, ou andar de bicicleta em um local mais afastado e se perderem. Isso acontece porque temos a falsa sensação de que é fácil se localizar em um lugar desconhecido. A princípio você deve pensar: se eu me perder, basta voltar pelo mesmo caminho. Sem o devido conhecimento, um trajeto visto no sentido contrário pode confundi-lo facilmente. Por isso, compreender minimamente as técnicas de navegação e gravação podem te ajudar a se manter no caminho correto, ou ajudá-lo a encontrar o caminho de volta. Como hoje em dia a maioria das pessoas tem um celular, basta configurá-lo da maneira correta e deixá-lo sempre preparado, conforme as dicas a seguir. É possível inclusive, transformar aquele seu celular velho em um excelente aparelho de navegação. Obviamente que ele não irá substituir um GPS dedicado, mas pode ser um bom aliado para orientá-lo em caso de necessidade. Quando falamos sobre GPS, a primeira coisa que precisamos esclarecer é com relação às siglas e sistemas. Usamos o termo GPS para nos referirmos ao sistema de posicionamento, do mesmo modo que falamos Danone para iogurte ou Gillette para barbeador. GPS é a sigla para Global Position System, é o sistema de radionavegação desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Seu nome correto é Navstar GPS. O sistema de posicionamento europeu é o Galileu, enquanto o russo é o GLONASS e o Compass ou Beidou é da China. O termo correto que deveríamos usar para nos referirmos ao sistema de posicionamento é o GNSS, Sistema Global de Navegação por Satélite, que corresponde a qualquer sistema de alcance global. Até o momento, apenas 2 sistemas GNSS são considerados plenamente operacionais e com alcance global, o sistema americano Navstar GPS e o sistema russo GLONASS. Desde dezembro de 2016, o sistema europeu Galileu, ainda que não de forma completa, também tem fornecido posicionamento com alcance global. Outros sistemas GNSS em desenvolvimento incluem o sistema chinês Compass. É importante salientar que os sistemas Navstar GPS, GLONASS e Compass são sistemas militares, e não possuem garantias de operação. Isto significa que o sinal dos sistemas pode ser bloqueado ou degradado, conforme a necessidade política militar dos países que os mantêm. Esse risco de indisponibilidade dos sistemas levou ao surgimento de sistemas de navegação para uso civil, como o Galileu, que possui garantias de operação. Por conta disso, também foram criadas técnicas de combinação de sinal entre múltiplos sistemas GNSS. A maioria dos dispositivos receptores, seja ele um aparelho de GPS dedicado ou um celular, utilizam essa tecnologia e são capazes de captar sinal de vários sistemas, como o sistema Navstar e o GLONASS, por exemplo. Então, caso um sistema esteja fora de alcance, o receptor irá procurar o sinal de outro sistema. Um receptor dedicado como um Garmin tem uma sensibilidade de recepção bem melhor que muitos celulares, são mais robustos e têm baterias de maior duração, por isso são utilizados em situações específicas. Apesar de todas essas siglas e sistemas, vou utilizar o termo GPS para me referir ao sistema como um todo, pois é o termo que a maioria das pessoas utilizam. Uma das coisas mais importantes, e que muita gente se confunde é com relação ao sinal de GPS, sinal de rede de telefonia e sinal de dados. Isso tem impacto direto na recepção do sinal de posicionamento e no consumo de bateria, então é bom que você entenda como isso funciona. Normalmente um celular possui 4 antenas, sendo que as antenas de telefonia, Wi-Fi e Bluetooth, recebem e enviam sinal.
A antena de GPS do celular apenas recebe sinal, ou seja, essa antena não emite sinal algum. O que ela faz é captar o sinal dos satélites de GPS para identificar o seu posicionamento. É importante que você entenda que o sinal de posicionamento dos satélites de qualquer sistema, seja ele o Navstar, GLONASS, Galileu, Compass, está sendo emitido o tempo todo para a superfície da Terra, independente de rede de telefonia, sinal 3G, 4G ou 5G. Portanto, no caso de um celular, mesmo se ele estiver sem sinal de telefonia ou dados, ainda é possível receber o sinal dos satélites, e o aplicativo será capaz de identificar a sua localização e te orientar. Contudo, o receptor de GPS precisa obter sinal de pelo menos 3 satélites para determinar sua localização com precisão. Em aparelhos comuns essa precisão pode chegar a 2 metros para uso civil. No entanto, em equipamentos mais avançados de uso comercial ou militar, a precisão pode ser de centímetros. É o caso dos sistemas utilizados em drones de entregas, por exemplo. O sinal de posicionamento emitido pelos satélites pode sofrer interferências. Se você estiver no subsolo de um prédio, embaixo de uma ponte ou em uma mata fechada, por exemplo, se tiver dificuldades na recepção do sinal, procure ficar em um local a céu aberto para que o dispositivo receba o sinal adequadamente. Para utilizar a função de localização, o celular deve ter um aplicativo que interprete o sinal dos satélites de posicionamento, e com base nas coordenadas, fará os cálculos para obter e gerar diversas informações como localização precisa, velocidade, distância e muito mais. Um dos aplicativos nativos de celulares Android é o Google Maps, mas existem outros como o Wikiloc, Waze, Strava, Locus Map, Garmin e muitos outros. É fundamental que você escolha o aplicativo correto, para a atividade que você irá realizar. Para cada atividade existe uma aplicação diferente. Para o ciclismo temos o Strava e o Garmin, por exemplo. Para trajetos a pé, moto ou Jeep, temos o Wikiloc, Locus Map e outros. Alguns aplicativos são básicos, enquanto outros como o Locus Map, por exemplo, são extremamente avançados, têm recursos que podem emitir um sinal de alerta, caso você esteja se aproximando de um ponto específico ou se afastando demais de um trajeto que está seguindo. Esses aplicativos podem transformar o seu celular em um excelente assistente de navegação. Esse assunto será abordado em um vídeo exclusivo sobre cada aplicativo. Não deixe de acompanhar o canal para saber mais sobre o assunto. Para você se localizar, você irá precisar de um mapa na tela do celular, onde você possa identificar os detalhes à sua volta, como estradas, rios, lagos, pontes, ou qualquer outro elemento que auxilie na localização. Essas informações são chamadas de mapa de fundo, e para que esse mapa esteja visível, você irá precisar de uma rede de dados, 3G ou Wi-Fi, ou fazer o download antecipadamente. Se você estiver em uma área sem sinal de dados e abrir um aplicativo de localização no smartphone, você verá apenas uma tela em branco ou com poucos detalhes. Obviamente que isso irá dificultar a escolha do caminho a seguir até o seu destino. Outra informação importante é que, até a edição deste vídeo, trilhas e estradas de terra, mesmo quando mapeadas, não têm roteamento. Então não espere que o GPS vá te guiar na trilha como faz na cidade, orientando você com as frases, vire à direita, em 200 metros vire à esquerda. Na trilha, cabe a você identificar sua posição e planejar o trajeto de acordo com seu destino e os caminhos disponíveis. Para o uso correto de qualquer ferramenta de localização por GPS, é muito importante que você tenha um ponto de referência para saber para onde voltar caso esteja perdido. Então, independentemente do local que você for trafegar, sempre salve o local de partida como ponto de referência para você se guiar de volta caso seja necessário. O termo utilizado para identificar um ponto de referência é POI, ou POI, do termo em inglês, Point of Interest, ou ponto de interesse. Outro termo comum usado na navegação são os waypoint ou ponto de notificação, que são pontos fixados em uma rota. Diversos aplicativos, entre eles, o Google Maps, tem um recurso bacana, baseado no POI. Ele permite que você salve o local que estacionou o carro. Isso ajuda em uma situação em que você precisa localizar seu carro, em um grande estacionamento repleto de veículos, por exemplo. Quando alguém realiza um trajeto e aciona a gravação no GPS, essa rota fica salva no aplicativo, e normalmente também fica salva na plataforma do aplicativo,
como ocorre com o Wikiloc ou Strava, por exemplo. Essa rota e seus dados também podem ser salvos ou exportados para um arquivo padrão de GPS, o qual tem a extensão .gpx. Esse arquivo .gpx armazena diversas informações como data, hora, coordenadas, altitude, temperatura, inclusive dados pessoais como frequência cardíaca, potência de pedalada, rotação e vários outros dados. Uma vez salvo na plataforma, é possível compartilhar essa rota ou então acessar rotas realizadas e gravadas por outras pessoas. Você pode utilizá-las para planejar um trajeto, ou pode ainda salvar o GPX no seu celular e usá-lo para te orientar nessa rota. Além do uso para navegação, os dados armazenados permitem que as diversas plataformas e aplicativos possam interpretar os dados do trajeto gravado e gerar diversas estatísticas de desempenho e dados de treino, por exemplo. Dependendo do resultado da aceitação deste vídeo, pretendo fazer um outro vídeo, explicando como organizar, manipular e utilizar esses arquivos .gpx em diversos aplicativos. Então colabore, dê um like. Os principais objetivos deste vídeo foram mostrar como funciona a recepção do sinal de satélite, e sobre a importância de preparar o celular antes de sair de casa, fazendo o download dos mapas que poderão ser carregados, mesmo que o celular esteja sem sinal de dados. A maioria dos aplicativos permitem o download offline do mapa. O Google Maps e o Wikiloc, por exemplo, têm uma função que permite salvar, na memória do celular, o mapa da área onde você vai trafegar, então atente-se à capacidade da memória do seu aparelho. Mesmo que você não tenha planos de realizar um trajeto específico, mantenha o celular sempre em condições de auxiliar a navegação. Verifique se os aplicativos de navegação estão funcionando adequadamente, se a bateria está carregada e, se possível, leve um power bank com você. Caso for realizar um trajeto, informe-se sobre o local para onde pretende ir, e avise algum contato ou alguém da sua família qual será o seu roteiro, pois no caso de você se perder ou se acontecer um acidente, será possível informar a ele sua localização. Se ocorrer alguma situação que você irá necessitar do aplicativo GPS para te guiar, atente-se para a economia de bateria. Se você não necessitar da rede de telefonia ou dados ou se estiver em uma área sem sinal, deixe o celular em modo avião e ative apenas a função de localização. Isso irá poupar a bateria, pois um celular fora de área, procurando antena, gasta muita bateria. Ativar a função de localização da câmera fotográfica do celular permite inclusive que fotos tiradas durante o trajeto sirvam de apoio na orientação ou mesmo como marcação de waypoint. Como o celular não emite sinal de posicionamento, se você precisar enviar a sua localização para outra pessoa, ou uma equipe de resgate, por exemplo, será necessário que a rede de dados ou telefonia estejam funcionando. Se houver sinal de dados, você pode enviar as suas coordenadas. Se houver apenas sinal da rede de telefonia funcionando, você terá que enviá-las via SMS, ou, em último caso, realizar uma ligação e ditar suas coordenadas. Existem diversos dispositivos de rastreamento, como monitoramento de veículos ou cargas, pulseiras para crianças ou idosos, rastreadores para pet e muitas outras soluções. A maioria delas tem a função receptora semelhante à de um GPS, porém com antenas de maior sensibilidade. Alguns têm ainda antena de telefonia, portanto fazem uso do chip de operadora de celular ou chip M2M, chamados de chip máquina a máquina. Assim, o próprio rastreador se encarrega de enviar automaticamente as coordenadas para o solicitante ou para um serviço de rastreamento, tornando possível localizar o alvo. Existem ainda aparelhos de GPS como o Spot, que recebem e emitem sinal para o satélite. São muito utilizados por aventureiros que pretendem explorar lugares afastados ou mesmo equipe de socorristas. São aparelhos que funcionam sem a necessidade de uma rede de telefonia. Nesse caso, mesmo distante de antenas de telefonia, eles têm a capacidade de envio da localização ou acionamento de resgate, utilizando o sistema satelital Globalstar. Existem também alguns aplicativos de celular que têm a função de acionamento de resgate. O Google Maps, por exemplo, permite o envio da sua localização, porém depende de rede de telefonia. Espero que esse vídeo tenha fornecido a você uma boa referência sobre o assunto, e que as informações sejam úteis em qualquer lugar que você precisar se orientar, independente do aplicativo que estiver utilizando, já que as dicas valem para qualquer um deles. Mesmo assim,
Eu recomendo que você explore os recursos e os aplicativos, faça testes antes de se aventurar, explore as proximidades de sua casa, por exemplo. Mesmo com toda a explicação dada, não é possível garantir que você obterá sucesso, por isso sempre tome cuidado e avise alguém sobre o local para onde está indo. Se chegou até aqui, e curtiu o vídeo, inscreva-se no canal. Acesse o perfil no Insta. Curta e compartilhe. Assim ajudará o canal na produção de outros vídeos sobre o assunto. Até a próxima!